Olá, pessoal. Voltamos com a nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre arcadismo, né? Arcadismo é uma escola literária que vem depois do Barroco. É a segunda escola literária aqui no Brasil. Ela vai ter início em 1768, né? E também ela é chamada de neorrealismo. Então, na prova, gente, é importante que vocês estudem as principais características do arcadismo, principais autores, certo? É, onde ele ocorreu. Então, vamos falar sobre isso um pouquinho, né? Descendo aqui nossa telinha, queria ali falar para vocês que a nossa prova é semana, então tem um capricho, tá? Aí nos estudos. Bom, então aquilo que eu já falei para você, né? Para vocês, aspectos gerais aqui. O arcadismo ocorreu no Brasil em 1768, vai até 1836, pleno século XVIII. O livro que abre exatamente, que inaugura esse período, né, do arcadismo do Brasil é Poesias, Obras Poéticas de Cláudio Manuel da Costa. É, nós vamos ter uma coisa muito importante, que é um fato histórico extremamente relevante nesse período, que vai ser a Inconfidência Mineira. O arcadismo ocorreu em Minas Gerais pelo fato de, naquele período, a capital estava, ou seja, a administração, melhor dizendo, né, estava ali em Minas, precisamente na cidade de Ouro Preto, ali. Por isso que muitas vezes, quando nós vamos viajar, né, fazer aquele estudo do meio nas cidades históricas ali de Minas Gerais, então nós vamos para Ouro Preto, Tiradentes, Mariana, né, isso que são todas aquelas regiões onde ocorreu exatamente o ciclo do ouro, né? Muito importante lembrar que nesse fato histórico que vai exatamente substituir o ciclo da cana-de-açúcar, que ocorreu no Nordeste, né? Por isso que o Barroco ocorreu na Bahia. Acabando o ciclo da cana-de-açúcar, com a crise do ciclo da cana-de-açúcar, nós vamos ter exatamente a migração para a ciclo da cana, perdão, o ciclo do ouro, né? Então, com a decadência do ciclo da cana-de-açúcar, aí já vai ter a pujança do ciclo do ouro, que aí vai ocorrer no estado de Minas Gerais. Bom, então observe aqui algumas coisas muito importantes, né? O arcadismo nós também chamamos de neorrealismo, neoclassicismo, melhor dizendo, né? Neorrealismo é outra coisa. Também existe, né? Nós vamos ver falar mais tarde. Então, o arcadismo ou neoclassicismo, neo vem de novo. Então, a bem da verdade, o arcadismo vai sequestrar, eu até diria, né? Copiar todas as características do classicismo, aquele que nós vemos de Camões. Ou então nós vamos ter a retomada dos valores greco-romanos, né? Que é a mesma coisa exatamente que o que Camões fazia. A questão dos sonetos. Lembrando que um soneto é uma composição de 14 versos, divididos em dois quartetos, dois tercetos, certo? Decassílabos, não é isso? Nós vamos ter também aqui a Arcádia Mineira, o movimento mineiro, em homenagem ao local em que o movimento nasceu e desenvolveu Minas Gerais, né? Já falamos sobre isso. Também o barroco é chamado de setecentismo, tá bom? Denominação no Brasil, em sequência ao quinhentismo, ou seiscentismo. E aí nós vamos ter aspectos gerais. O movimento arcádico é, vai em encontro vai ao encontro, melhor dizendo, ao retorno do equilíbrio e à simplicidade do classicismo, trazendo um movimento que já existiu no Brasil, né? Sobretudo, e fez sucesso em Portugal. Imitando a literatura clássica, o arcadismo mantém a postura de oposição ao barroco, então eles são contra o barroco, né? Aquela coisa exagerada, aquele dualismo, aquele conflito. Não, a única coisa que nós vamos ter do barroco que é a mesma coisa, ou seja, que vai ao encontro, que harmoniza, que vai ter a mesma característica, é exatamente que tanto o barroco como o próprio arcadismo
não é isso? O barroco tem uma parte que é antropocentrista, né? E aqui o arcadismo é totalmente antropocentrista, né? Lembrando que essa dualidade do antropocentrismo, antropocentrismo e do teocentrismo vai ocorrer só no barroco. Agora, aqui no arcadismo, não, ele vai ser antropocentrista, ou seja, é o homem no centro da terra, nada de Deus, nada de religião, né? Ele vai curtir a natureza. Então, aquela galera que até hoje, nós temos aí umas pessoas que são arcadistas que não têm consciência disso. O pessoal do agro, o pessoal que gosta de viver no mato, gosta de viver em contato com a natureza. Aquela pessoa que vive lá naquela cidadezinha longínqua, longe de tudo, só ele, a natureza, os bichos, né, essas árvores, os rios, as cachoeiras. Isso chama-se bucolismo, né? Ou seja, ele vai estar em contato com a natureza, propondo uma vida simples. E o homem arcadista, ele vai se comparar a quem? Vai se comparar exatamente àquele cara campestre, ao camponês, aquele que vai estar em contato com a natureza. Ele se considera um pastor, não é isso? Aquele que conduz as ovelhas, tá bom? O arcadismo propõe uma literatura compromissada com a simplicidade. Nesse sentido, os escritores valorizam quatro palavras: clareza, razão, verdade e natureza. Bom, isso é importante que vocês registrem aí. A própria sociedade da época substitui a fé e a religião, por isso que eu falei que ele é simplesmente antropocentrista, né? Não é teocentrista, pela razão e pela ciência, da iluminação do século das luzes, que veio o iluminismo, a característica que veio lá da Europa, né? Sobretudo da França. Bom, então, quais são os aspectos socioculturais ou histórico-culturais do Barroco? O berço das ideias novas, que é da literatura no campo científico, é a França. Tanto é de lá que de lá, não vamos esquecer de que de lá veio o iluminismo, tá? Surge a física de Newton, a química de Lavoisier, né? Essa biologia de Boeton, de Linneu, não é isso? E a psicologia de Locke. Faz-se pela primeira vez o emprego da energia eh, a vapor na indústria têxtil inglesa. Aí já começa, são os prenúncios da Revolução Industrial, né? Então, aqui nós vamos ter iluminismo, enciclopedismo, são movimentos filosóficos franceses que desencadearam nas ideias de igualdades entre os homens. O resultado final foi a Revolução Francesa. Nós já vimos sobre isso, né? Já falamos sobre isso em história. E agora vamos falar exatamente a influência do iluminismo, mas, perdão, do iluminismo no arcadismo. Então, nós temos aqui situação do século XVIII, a descoberta aí do ouro em Minas Gerais, com as mudanças significativas da vida da sociedade brasileira, e a grana começou a circular por lá, houve um desenvolvimento cultural, intelectual e financeiro. Tanto é econômico. Houve o deslocamento entre o econômico do Nordeste, saiu a grana, sai lá do Nordeste e vai lá para, né, o Centro-Oeste, que é Minas Gerais, também para o Rio de Janeiro. A melhoria econômica fez surgir sociedade urbana complexas nas cidades mineiras, mas com poder aquisitivo e, portanto, mais ávidas aos conhecimentos culturais. Claro, com mais grana, eles mandam os filhos estudarem no exterior e eles voltam com outras ideias. A estabilização de uma sociedade culta constituída de funcionários da coroa. Olha aqui o funcionalismo público aqui, olha aqui o cabide de emprego, né? São magistrados, mineradores, comerciantes, né, isso, e assimilando as ideias doministas. O aparecimento das associações dos homens cultos, claro, os caras foram estudar, né? Voltaram intelectuais, voltaram com aquela roupagem, né? Voltaram com aquelas ideias europeias, sobretudo o iluminismo. A capital do Brasil passa a ser o Rio de Janeiro, mas a elite intelectual e política mora, né, em Vila Rica, né, Minas Gerais. Característica: oposição ao barroco, proposta de uma linguagem simples, de frases, de ordens diretas, palavreados de uso popular, ou seja, o contrário das pregações de seiscentismo, versos brancos, ou seja, não tem rima, a poesia como imitação da natureza. Os arcades copiavam os modelos clássicos, né, antigos e os renascentistas, numa flagrante falta de originalidade. Quer dizer, eles não criaram nada, copiaram tudo. Não tinha nada de novo. Eles foram lá no classicismo, trouxeram tudo aqui para o arcadismo, pronto, essa aqui é a nossa escola. Até porque uma ideia para contrapor o próprio barroco. Se o barroco é uma oposição ao classicismo, aí o arcadismo, que nós chamamos de neoclassicismo, vai ser oposição ao barroco, certo?
Aí depois vamos ter o romantismo, daí pela frente, né? Já tem outra parada. Bom, características: compromisso com a beleza e bem a perfeição, pastoralismo, né? O uso de pseudônimos e nós vamos ter também a presença de musas, né? Dizem que a condição perpétua de ser um poeta do arcadismo é estar apaixonado. Ai, que lindo, está sempre assim, ó, né? Sempre com o coraçãozinho pulsando. Exagerar à parte, a maioria dos poetas árcades brasileiros notabilizaram-se fazendo poesias líricas, suas amadas. Então, uma mulher lá e toda poesia, né? É caso do Gonzaga, né? O Cláudio, perdão, Tomás Antônio Gonzaga, né? Que inspirava numa só mulher, Marília. Marília de Dirceu é uma casa à parte. Marília era uma moça de 15 anos, o Dirceu tinha 40 e tantos anos, e ele se apaixonou por essa moça, chegou a ficar noiva dele, noivo dele. Ela chegou a ficar noiva dele. E aí, depois, com a descoberta dos Inconfidentes, né, o próprio Tomás Antônio Gonzaga foi desterrado, foi mandado para Moçambique, certo? E lá ele arrumou outra, casou com outra e deixou a Marília aqui sozinha, né? O que se sabe de Marília, né, se casou depois ou não, né? Isso a gente vai falar sobre outro capítulo sobre a história. Bom, então, nós já falamos, tiveram início de 1768, teve o fim de 1836, o livro de inauguração, já falamos qual que é. Principais autores: Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, é, pode pegar aqui o próprio Basílio da Gama e o Santa Rita Durão, tá? Do Frei Santa Rita Durão. O Alvarenga Silva também foi que aqui é o contrário, né? Silva Alvarenga também foi um dos pilares, né? O nome dele, bem da verdade, era Manuel Inácio da Silva Alvarenga. Nasceu em Vila Rica em 1749 e morreu no Rio de Janeiro em 1814. Todo mundo ia para o Rio, tá, gente? Aqui nós temos o Alvarenga Peixoto, não confundir, né? Com aquele que nasceu exatamente no Rio de Janeiro, em 1743, e morreu também na África. E por isso que ele também foi exilado, tá? Com 14 anos já improvisava versos e competia no Colégio Basílio da Gama, colégio famoso daquele período, né? É muito importante falar porque nós temos uma educação jesuítica, né? Religiosa aqui. Basílio da Gama, que eu falei para vocês, né? Ele escreveu uma obra chamada O Uruguai, que é exatamente uma epopeia. Lembrando que epopeia é um texto narrativo que vai exatamente exaltar as características de um povo, né? Então, por isso que os Lusíadas é considerado uma epopeia. Mas eu explico para vocês que não chegou aos pés. Turma, aqui nós temos aqui Santa Rita Durão, certo? Que escreveu o Caramuru. E Tomás Antônio Gonzaga, esse é muito importante aqui, que é o último que eu ia falar com vocês sobre ele, né? Ah, nós temos aqui o próprio Tomás Antônio Gonzaga, né? Que ele nasceu na cidade do Porto, Portugal. Olha, português, tá? E morreu em Moçambique. Lembra? Eu falei para vocês que ele foi desterrado. Com 8 anos, é trazido para o Brasil, matriculado no colégio na Bahia. Volta para Portugal, forma-se em Direito e depois ele volta para cá. Ele é nomeado ouvidor procurador de Vila Rica, e aí ele começa com aquela brincadeira, né? De namorar a Marília, e aí ele é um dos confidentes, uns daqueles inspirados exatamente nas ideias doministas, ele vai procurar exatamente uma ideia de libertar o Brasil das amarras de Portugal. Deu ruim, todo mundo foi embora, né? E ele foi desterrado. Aqui o Tomás Antônio Gonzaga escreveu algumas poesias, né? Cartas chilenas, né? As cartas chilenas são poesias satíricas contra a arbitrariedade de Luiz da Gama Menezes, governador de Minas Gerais. As cartas, em número de 13, circulavam na Vila Rica, 1788, 1789, constituem um poema de satírico incompleto em versos decassílabos e brancos. Nelas, as personagens eram disfarçadas. Por exemplo, o Tomás Antônio Gonzaga era exatamente o Quintilo, o Basílio da Gama, perdão, o Luiz Cunha de Menezes, que era o fanfarrão Minécio, né, que era o governador, o recebedor de carta era o Doroteu, e Minas Gerais era Chile, Vila Rica, Santiago, e ele continua aqui, né? As Liras de Gonzagas, Marília de Dirceu é um longo poema de amor dividido em pequenas
unidades chamadas líricas. O motivo principal dessa obra é a paixão do pastor Disseu, com mais de 40 anos, pela pastora Marília, com apenas 15 anos. Já falei isso para vocês. Talvez por isso haja obsessão por fato do tempo. Nos versos a seguir, o poeta tenta mostrar à namorada que não é um pastor qualquer. Isso aqui é muito legal. Ele fala, meu, ele se acha nessa poesia aqui, né? Ele fala assim: eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado, de tosco trato, de expressões grosseiros, dos frios gelos dos sóis queimado. Tenho próprio casais e nele assisto. Dá-me vinho, dá-lhe a legume, fruta, azeite, das brancas ovelhinhas, tiro leite, as mais finas lãs que me é visto. Graças a Maria Bela, graças a minha estrela. Eu vi os meus semblantes numa fonte, o dos anos ainda não está cortado. Eu falei assim, eu vi a minha foto, né, minha imagem na fonte, eu estou bonitão ainda. Os pastores que habitam nesse monte respeitam o poder do meu cajado. Com tal destreza que toca a sanfoninha, que inveja até quem tem o próprio alceste. Ao som dela, concerto, quer dizer, a voz celeste. Quer dizer, a minha voz é como se fosse música que vem lá do céu. Nem conto, nem canto letra que não seja minha. Quer dizer, todas as músicas que eu canto são minhas. Graças a Bela Marília, a minha bela estrela. Aí na segunda parte ele fala assim: já não cinjo o louro da testa, nem sonoras canções o Deus me inspira. Ah, nem me resta uma só quebrada, mal sonora lira. Então fala assim, meu, tudo que eu estou escrevendo é bem maior que está aí. Ele é um cara metido, né? E por aí vai, né? Essa é a obra de Marília Dirceu, que Tomás Antônio Gonzaga. Galera, vai cair na prova, pega as principais características que nós falamos hoje, certo? Boa prova para vocês, até a próxima. Qualquer dúvida, estamos lá no colégio para esclarecer.